E vamos agora falar da cassação da PPD ou a CC provisória, que é a sua habilitação provisória. A sua habilitação provisória ela será cassada quando você cometer qualquer infração grave ou gravíssima ou for reincidente em infrações médias. Amiguinhos, durante o prazo da sua habilitação provisória, você está sob observação. Você só vai conseguir trocar a sua habilitação provisória na definitiva se você ficar 1 ano sem cometer nenhuma infração grave nem gravíssima. Qualquer uma infração grave ou gravíssima, perdeu a sua habilitação. Tem que começar tudo de novo. Infrações médias, 1 apenas, não vai perder. Mas se houver a reincidência, 2, 3, 4, aí perde também. Porém, infrações leves não são computadas para fins de cassação da PPD. Por exemplo, se você cometer uma leve e uma média, não perde. Se você cometer 3 leves e uma média, também não perde, porque as leves não contam, ok? Se por acaso você não conseguir pegar a sua habilitação definitiva, você precisa fazer todo o processo novamente, podendo reabilitar-se a qualquer tempo. Não há necessidade de esperar prazo nenhum. E a cassação da CNH? Tem muita gente que pensa, nossa, troquei minha provisória na definitiva, agora não perco ela mais. Perde sim, e é o que nós vamos ver agora. A CNH, a carteira definitiva, ela pode ser cassada nesses casos. Veja, dirigir estando com direito de dirigir suspenso. É aquele condutor que já teve a punição da suspensão do direito de dirigir, está com sua habilitação recolhida, não pode dirigir durante tal prazo ali, de 6 meses a 12 meses, né, conforme nós vimos, e foi pego dirigindo. Esse vai ter sua habilitação cassada. Quando condenado judicialmente por um delito ou crime de trânsito, ou quando ele reincidir as seguintes infrações: dirigir com habilitação de categoria diferente a que o veículo exige, entregar a direção à pessoa inabilitada ou incapacitada, dirigir sob influência de álcool ou substância entorpecente, disputar corrida, promover competição esportiva na via sem autorização, demonstrar ou exibir manobra perigosa. Lembrando que qualquer uma dessas infrações que eu acabei de ler, só acontece a cassação da CNH se houver a reincidência, ou seja, mais de uma vez no período de 1 ano. E neste caso, a reabilitação, ou seja, para tirar outra habilitação, não acontece imediatamente não, tem que aguardar 2 anos. E aqui na tela para gente, falando sobre o curso de reciclagem, que também é uma penalidade aplicada aí. O condutor será submetido a curso de reciclagem quando, hein? Isso pode cair na sua prova, do jeitinho que está aqui, ó. Quando? Vamos ver. Quando ele tiver o direito de dirigir suspenso, a gente já sabe bem o que é a suspensão do direito de dirigir, né? Recolhe a habilitação e suspende. Seja pelo acúmulo de pontos, 20, 30 ou 40, a depender da quantidade de infrações gravíssimas, seja pelo cometimento de uma infração mandatória, aquela que por si só já acarreta a suspensão do direito de dirigir, como é o caso do dirigir sob efeito de álcool ou entorpecente, ou embriagado. Esse camarada vai precisar de passar por um curso de reciclagem lá na autoescola. É um cursinho de 30 horas aulas, onde o instrutor ele vai tentar reeducar esse condutor num curso teórico. Ele também é obrigado a fazer curso de reciclagem quando ele envolver-se em acidente grave, do qual, obviamente, tenha contribuído diretamente para a ocorrência do acidente. Se ele foi vítima ali, né, alguém colidiu com o veículo dele, a culpa não era dele, claro que esse aí não vai ser obrigado a fazer curso de reciclagem. Quando ele for condenado por um crime de trânsito, delito é um crime, ou também quando ele colocar em risco a segurança do trânsito. Em qualquer uma dessas 4 situações, ele vai ter que fazer o curso de reciclagem. Decorem isso, tá? Porque isso aqui pergunta em prova. O condutor será submetido a curso de reciclagem quando? Nesses 4 casos aqui. E aqui diz que o condutor que exerce atividade remunerada, o EAR, habilitado em qualquer categoria, seja A, B, C, D ou E, pode ser um motoboy, pode ser um taxista, qualquer um deles. Ele poderá fazer curso preventivo de reciclagem, e nós já falamos sobre esse curso preventivo de reciclagem lá na hora que a gente está falando de suspensão do direito de dirigir, não é mesmo? Sempre que ele atingir 30 pontos. Se ele chega a 40, ele já tem o direito de dirigir suspenso, aí ele não pode mais fazer o curso de reciclagem. Mas dos 30 aos 39, ele ainda não terá o direito de dirigir suspenso, e com qualquer um desses pontos, seja 30, 31, 32, 33, até 39. Se tiver de 30 a 39 pontos, ele pode fazer esse curso preventivo de reciclagem. Para quê? Para zerar a pontuação dele. Não vou entrar em maiores detalhes, porque a gente já viu isso aí em aula anterior. E agora falando de uma medida administrativa que é a retenção do veículo. A retenção do veículo é manter o veículo no local até que o problema encontrado ali seja regularizado.
Lembrando que o agente de trânsito pode não adotar essa medida quando a carga for perigosa ou perecível ou quando se tratar de veículo de transporte coletivo de passageiros. Tem também a remoção do veículo. Ela é diferente da retenção. Por quê? Porque na retenção o veículo fica parado lá no local até que o problema seja regularizado. A remoção não. O veículo é guinchado, ele é retirado de onde está e é levado para o pátio. A remoção acontecerá quando? Quando o veículo estiver estacionado em desacordo com a legislação de trânsito, quando o veículo estiver imobilizado na via por falta de combustível, ou então quando a irregularidade não puder ser sanada no local. Basicamente são essas três situações que levam à remoção, levam o agente de trânsito chamar o guincho e retirar o seu veículo dele e levar para o pátio. Quando? Quando ele estiver estacionado em um lugar que não pode, por exemplo, ele está em frente ao rebaixamento de calçada, frente à garagem. Aí o agente chegou ali, viu que o veículo está irregular e autuou. Mas o agente vai embora, vai deixar o veículo estacionado ali na frente da garagem da pessoa? Não pode, ele chama o guincho e manda levar. É claro que se o condutor estiver no local, ele mesmo retira o veículo, não cabendo então a remoção. Uma outra situação que vai levar à remoção é quando o veículo foi retido e o condutor não conseguiu sanar a irregularidade. O agente, infelizmente, não pode permitir que esse veículo continue circulando de forma irregular. E fiquem de olho na observação aqui, ó. Não se aplica a remoção para veículo estacionado na contramão. Eu acabei de falar que se o veículo estiver estacionado em desacordo com a legislação, ele será removido. Mas na contramão, por incrível que pareça, a legislação não prevê a remoção. Como é que funciona a remoção do veículo? Ele é recolhido a depósito, fica lá sob a custódia da autoridade que mandou apreender. Gera ônus para o proprietário, ou seja, custos. O proprietário vai ter que pagar o guincho, a diária desse veículo e tudo mais. E agora aquele item que requer maior atenção dos proprietários de veículos. Um veículo removido que não foi procurado pelo seu proprietário, em 60 dias, pode ser leiloado. Atenção, alunos, doutor dicas aí. Não existe mais apreensão do veículo. Tem gente fazendo a festa, dizendo assim, nossa, agora o veículo não pode mais ser apreendido. Gente, não muda nada. Na prática, não muda nada. Só na teoria. Portanto, se na sua prova cair qualquer questão dizendo sobre o fato do veículo ser apreendido, você já sabe que está errado, porque não existe mais essa punição. Mas, em contrapartida, ele será removido, o que no final das contas dá na mesma. Uma outra medida administrativa é o recolhimento da habilitação. Quando é que a habilitação pode ser recolhida? Está aí, ó. Quando ela estiver vencida há mais de 30 dias. Percebam que a habilitação vencida até 30 dias nem infração é, tá? Então tome cuidado. Pode dirigir com habilitação vencida? Pode, por até 30 dias. Só é infração quando passa de 30 dias. 31 dias é infração, aí você vai ser autuado e a habilitação vai ser recolhida. Quando houver suspeita de inautenticidade ou adulteração do documento, habilitação falsa, né? Ocorrer algumas infrações com fator agravante, onde o Código de Trânsito prevê o recolhimento da habilitação. Em situações onde ocorrer também a suspensão do direito de dirigir, claro que há exceções, e outros casos previstos pelo Código de Trânsito brasileiro. Da mesma forma, a documentação do veículo também pode ser recolhida. Quando? Quando o prazo do licenciamento estiver vencido. Licenciamento, gente, vale por 1 ano, por isso que ele chama licenciamento anual. Se está vencido, acontece a autuação, o veículo é removido para o pátio e o licenciamento vencido é recolhido. Quando houver suspeita que esse documento é falso, quando a irregularidade, ou seja, o problema encontrado ali no ato da abordagem não puder ser solucionado, quando o veículo for alienado, ou seja, foi dado como garantia de uma dívida e não for transferida a propriedade no prazo estabelecido, que é 30 dias, e outros casos previstos pelo Código de Trânsito brasileiro. Mais uma medida administrativa aqui para nós, agora o recolhimento de animais. Os animais serão recolhidos sempre que estiverem soltos na via pública, prejudicando o trânsito ou colocando em risco. A restituição do animal só ocorrerá mediante pagamento das despesas de recolhimento e estado desse animal. Os animais não reclamados pelos seus proprietários dentro de 60 dias, do mesmo modo que os veículos, serão leiloados. E agora o transbordo do excesso de carga. Vejam bem, existe o excesso na carga e a medida administrativa é transbordar, tirar esse excesso da carga, que é passar o excesso para outro veículo ou deixar num depósito. O veículo não pode prosseguir com carga em excesso. O transbordo da carga com peso excedente é condição para que o veículo continue viagem
e não sendo possível o transbordo, o veículo será recolhido a depósito. Ufa! Um monte de penalidades e medidas administrativas passadas nessa aula. Espero que você tenha anotado ou baixado o resumo no nosso site autoescolaonline.net. Aguardo você na próxima aula.